Bom, meu nome é Francisco Canuto Holanda, né? Sou professor, atuo há 23 anos e também já estou com 30 anos que tenho atuado na pregação do Evangelho. Me batizei na Igreja Adventista Sétimo Dia em São Paulo, né? Na Vila Nova Cachoeirinha. E trabalhamos aqui no interior do Ceará com o grupo 300 de Gideão, né? Na época liderada pela irmã Iraci, né? A professora Iraci, professora que atua em São Paulo, e atualmente pelo irmão Wagner, né? E nós tivemos muitas experiências como missionários, como evangelistas, né? E eu lembro que de maneira assim zelosa, com muita dedicação e esmero, né, eu me dedicava à obra da pregação do Evangelho e muito firme em minhas convicções, e isso levou-me a ser afastado da obra, né? Porque a maioria dos irmãos não concordavam com a minha forma de pregar, a minha forma de cobrar também, né? Dos conversos, e é um zelo ao extremo, né? Podemos dizer fanatismo, né? Religioso. E quando eu fui afastado de obreiro, né? Triste, decepcionado, angustiado, não compreendendo a forma que a liderança me tratou, né? E aí eu fui para São Paulo e lá procurei a Associação Paulo de Celeste, que justamente era onde eu tinha sido batizado e tinha trabalhado também como comportor evangelista, e ali novamente entrei na equipe de comportagem. E nesse período, né, o pastor Luiz Gonçalves, que era apenas evangelista na época, liderava um grupo de 7 pessoas, foram evangelizar ali o distrito de Arujá, de maneira precisa, ali na igreja de Santa Isabel, que na época não existia igreja, né? Apenas um grupo de pessoas que se reuniam ali. Tive o privilégio de trabalhar ali, né? No final da conferência, 3 meses de trabalho intenso, dedicação. A equipe, né, sob a liderança do Luiz Gonçalves, né, batizamos 123 pessoas, né? Pessoas de todos os níveis e de todas as classes sociais, né? Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas simples, pessoas cultas, pessoas indoutas, né? Sendo alcançada para o reino de Deus. Mas o que eu queria falar é que ali, trabalhando com Luiz Gonçalves, eu percebi o que estava errado em mim, no meu zelo, na minha fé, no meu desejo de fazer o melhor. E aí eu percebi ali a sua forma de ser equilibrado. Era uma pessoa zelosa, uma pessoa de fé, uma pessoa comprometida, mas ele sabia como lidar com as pessoas em seus níveis de experiência, né? E era uma pessoa altamente equilibrada, muito temperante, firme nos seus princípios, né? Os princípios da palavra de Deus. E com isso eu pude aprender que, na realidade, o que Deus espera de cada um dos seus servos é o equilíbrio. E hoje o pastor Luiz Gonçalves, né, está afastado do ministério evangelístico. E aí eu queria só fazer uma reflexão. A Bíblia deixa claro que para cada caso Deus trata de maneira diferente. Aqui na minha igreja, aqui no município de Itapipoca, né, eu tive uma experiência assim muito chocante, né? O tesoureiro, que durante muitos anos tinha sido o tesoureiro nota 10, de repente os dízimos, as ofertas foram roubados. E a igreja imediatamente, né, junta a comissão, e a comissão julga, né, o nosso tesoureiro. Ele é afastado do cargo, ele agora sai para trabalhar na capital, em Fortaleza, para pagar todo aquele valor que tinha sido desviado. E eu visitando a minha igreja, né, conversando com a liderança, pessoas que eu amo, né, quero bem, e perguntei por que tinham sido tomado essa decisão tão radical. E o líder, né, disse: olha, é o seguinte, nós já
excluímos vários membros por adultério, por outros pecados, né? E não poderia ser diferente. Então a igreja tem uma norma, tem o seu regulamento e não a gente precisa seguir. Mas eu disse, irmão, você e a comissão foram injustos. Por quê? Eu vou ser bem sincero. O nosso irmão, ele é uma pessoa dedicada, é uma pessoa fiel, é uma pessoa que trabalha na obra de Deus por amor, não visa lucros. E você e toda a comissão sabe que não foi ele, porque a gente conhece ele. Ah, mas tinha que tomar as medidas necessárias. Eu digo, bom, para cada caso é um caso. E no caso do nosso irmão foi injusto, porque ele não fez isso, porque vocês sabem quem foi. Vizinho lá na igreja tinha uma família em que um filho era envolvido em crime, roubo, essas coisas, e todos sabiam que ele aproveitou a saída do tesoureiro da casa, onde estava guardado todos os recursos da igreja, e ele levou, e toda a comunidade sabia. Mas, para não punir o criminoso, puniram o nosso irmão Raimundo. E uma pessoa de fé, né? Eu admiro muito, porque ele não se afastou da igreja, não se afastou dos irmãos, pagou toda a dívida, mas permaneceu ali e permanece até hoje no seu posto. Mesmo tendo sido afastado, outros assumiram o seu posto. Mas a minha reflexão é, quando Deus escolheu Davi de Deus, Deus escolheu um homem que nasceu no pecado, foi gerado no pecado, são as suas próprias palavras. E Davi caiu de forma absurda, mas porque ele era um homem que amava a Deus, era um homem que tinha contribuído para o reino de Deus, era um homem que servia a Deus de coração. Deus o perdoou, Deus o poupou e nem o cargo tirou. Davi continuou servindo, reinando em Israel, mesmo que tivesse que enfrentar a oposição, as críticas e também a dor da sua queda. E ali ele aprendeu lições e pôde contribuir com a obra do Senhor até o final da sua vida. Então Deus, irmãos, é uma observação que eu faço. Deus, ele trata caso por caso. Deus não é intransigente. Ele é justo e ele trata com justiça. Não é colocar a mão sobre o pecado, mas existe o rebelde, o intransigente, o negligente, aquele que não participa, o que participa de uma forma aleatória, mas existem pessoas que dão a sua vida, a sua carreira, os seus talentos para servir ao Senhor. Então Deus tratou Davi diferente de Saul. Saul fazia a sua própria vontade, servia o seu próprio ego, o seu Deus era ele mesmo. Davi não. Davi contemplava a glória de Deus em tudo. Ele era uma pessoa que, quando era repreendido, ele curvava-se e disse: eu pequei. E Deus certamente não morrerá. E ele continuava servindo ao Senhor com todos os seus, todas as prerrogativas. Então, era a observação que eu queria fazer nesse momento. O nosso pastor Luiz Gonçalves não só me ajudou a entender como deve se comportar, como deve atuar, como deve viver um cristão, o equilíbrio em todas as áreas. Mas muitas vezes as pessoas, as comissões, muitas vezes agem sem pensar, simplesmente no seu zelo, né, na sua forma de julgar, para não deixar margem para crítica, para dizer somos zelosos e muitas vezes deixando de fazer a obra que o Senhor faria. Pessoas que dedicam a sua vida, o seu tempo, os seus talentos para a salvação, para o reino de Deus, devem ser tratados diferente, porque é assim que Deus trata. Então, mesmo quando a pessoa cai, mesmo quando a pessoa adoece, mesmo quando a pessoa está em dificuldades, segundo a nossa profetisa, deve ser tratado diferente. É o que está escrito. E eu creio
que ela foi uma mulher inspirada por Deus. Ela diz: os obreiros que serviram ao Senhor, que dedicaram a sua vida, deve ser tratado com dignidade e diferencial. Deus é justo, como diz Paulo. Ele é um reto juiz. E aqueles que o amam, que colocam ele em primeiro lugar, mesmo quando falham, mesmo quando caem, eles são tratados diferente. Deus trata seus filhos, ele conhece cada um. Então eu acredito que era hora de refletir, porque o pastor Luiz Gonçalves foram anos, não foram só 20 anos, né? Como obreiro, como uma pessoa que passou fome, que passou privações, que passou necessidade. As pessoas não sabem o que é que um obreiro passa, não estão nem aí. Eu trabalhei como obreiro lá no Mirim, eu ganhava 30% de um salário e eu trabalhava de forma integral ali como obreiro. E o que eu recebia dava para alimentar-me 3 semanas. Eu já era casado. E durante as 3 semanas eu comia milho quebrado num pilão de pedra. E misturava o milho com coco e me alimentava. E assim continuava na obra, servindo ao Senhor. Então, quer dizer, eu experimentei, né? Trabalhar meses sem receber salário. E quando alguém perguntava, irmão, como é que tu está vivendo? E eu dizia: Deus está provendo. Os anjos estão me trazendo alimento. As pessoas riam, mas não perguntavam quanto eu estava precisando. E eu conheço a trajetória do pastor Luiz Gonçalves. Foi um homem que passou dificuldades, privações, assumia compromisso, como lá em Santa Isabel, alugava os salões, uma equipe de pessoas para ele cuidar, para alimentar, pedir ajuda aos irmãos, às famílias, e sempre Deus o abençoou. A gente sabe que os resultados estão aí. Milhares de pessoas foram salvas. Cristãos, irmãos, membros como eu, fui ajudado com a sua presença, com a sua forma de trabalhar, de ensinar, de mostrar a forma correta, o verdadeiro estilo de vida de um cristão. Então, nessa hora, em vez de você criticar, em vez de você julgar, em vez de você que está procurando aonde ele pecou, onde ele caiu, ore por ele e o ajude. Nessa hora nós precisávamos ajudar financeiramente. Hoje ele não é mais pastor, mas ele serviu ao Senhor até aqui. Davi era o rei de Israel, o Davi de Deus, e Davi pecou. E Deus tratou ele de uma maneira justa. Repreendeu, claro, mas não tirou o cargo de Davi, não o desamparou, mas foi sua fortaleza, foi o seu rochedo nesta hora. Então, como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos que refletir. Eu estou fazendo a obra de Deus ou de Satanás? O que Deus faria com um servo que foi fiel, que dedicou a vida, que dedicou seu tempo, seus talentos, né? Dedicou a vida inteira para salvar, para edificar esta igreja, para torná-la gloriosa. Qual é a recompensa nesse momento agora? Mas pecou, caiu, tem que ser tratado com justiça. É assim que Deus trata? E o que é justiça? Porque tem que fazer com que o nome da instituição seja respeitado. E o ser humano? E o servo do Senhor? Aquele que contribuiu para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, que fez da sua vida um sacrifício no altar do Senhor. Reflita, você que está dando risada, você que está se deleitando, né? Esses dias um irmão chega para mim e diz: irmão, só falta você. Só falta você, porque todos os líderes que eu conheci já caíram. E eu olhei nos olhos do meu irmão e disse: irmão, você está orando por mim? Porque eu não sou melhor do que nenhum dos outros. E qualquer hora eu posso cair, mas você está orando por mim? Então, ore. Em vez de julgar, de condenar, de jogar a primeira pedra. Foi isso que Jesus fez. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Hoje, né, uma pessoa que a vida foi para a obra de Deus, para o reino de Deus. Todos querem jogar pedra. Você é digno de jogar pedra? Você é santo? Você não tem pecado? Eu estou sofrendo muito, muita angústia mesmo, porque eu me coloco no lugar dele. Porque eu também tenho meus pecados, minhas fraquezas, né? E tenho servido também ao Senhor nesta igreja, procurando edificá-la. Mas muitas vezes nós, em vez de ser uma comissão que se junta
para traçar projetos, para fazer o melhor, para apoiar o pastor. Nós estamos ali para atrapalhar a obra, para emperrar, para dificultar, para julgar, para condenar. Isso é a obra do Senhor, meu querido irmão. Vamos pensar, vamos refletir, porque eu tive o privilégio de trabalhar com o pastor Luiz Gonçalves. E é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que sacrificou a sua vida para o reino de Deus, para a edificação dessa igreja, para a pregação do evangelho. Sou uma testemunha de que fui ajudado muito. Passei a ter uma visão diferente, um comportamento diferente, passei a tratar os meus irmãos de forma diferente. Cada pessoa tem um estágio de crescimento. E todos, a Bíblia diz, não há um justo sequer. Então todos nós falhamos, todos nós caímos, todos nós temos momentos que estamos de baixa, e nessa hora é que precisamos da igreja, precisamos dos irmãos, precisamos do pastor, precisamos da família, precisamos que nos dê a mão auxiliadora, mas uma mão que aperte, que transmita amor, segurança, apoio, que perdoa, não uma mão cheia de pedras, né? Pronta para destruir. Isso é absurdo, isso é cristianismo. A gente não olha como Deus agia, como Deus agiu com Davi, como Deus agiu com os seus filhos fiéis. Então vamos refletir, irmãos. Tanta baixaria, tanta crítica, né? Tanta maldade. É claro que nós revelamos aquilo que somos. Aquilo que somos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que nesse momento vamos apoiar, vamos dar a mão, vamos ajudar financeiramente ao nosso pastor, que deu a vida, que sacrificou tudo pela causa do Senhor. Por que hoje estamos assim? Feliz, alegre, porque hoje ele está fora do ministério. Hein? As contribuições que ele deu, o seu esforço, o seu sacrifício, as suas orações, a sua palavra, né, que ele fez, será que não está no livro da vida? Resistir diante do trono da graça? Por que não perdoarmos se houve alguma fraqueza? E você também não cai? Não fracassa em alguma coisa? Ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Então, meu querido irmão, vamos orar, porque o diabo está aí como um leão, rugindo, querendo destruir você, colocar maldade no seu coração, orgulho, zelo fanático. Eu aprendi com ele. Que Deus te abençoe, irmão Luiz Gonçalves. Eu não esqueço das tuas palavras, do tempo que trabalhei contigo e das lições que eu aprendi, para que eu pudesse ser mais útil à minha igreja e entender os meus irmãos nos momentos mais difíceis. Um abraço em Cristo, força. Estamos unidos em oração e em ministério. Que Deus te abençoe e abençoe todos nós.